Os filósofos pré-socráticos. Organizado por Gerd Bornheim. Editora Cultrix. Canal Le Conde. Xenófanes de Cólofon. Um dos mais longevos filósofos pré-socráticos, Xenófanes nasceu entre 580 e 577 a.C. e continuava escrevendo aos 92 anos de idade. Deve, por isto, ter morrido por volta de 460 a.C. Rapsodo declamava os seus versos em todas as cidades da Grécia. Abandonou sua cidade natal, Cólofon, aos 25 anos e não se fixou em nenhum outro lugar, embora parece que se tenha demorado algum tempo na Eleia e em algumas cidades da Sicília. Escreveu exclusivamente em versos e tornou-se famoso tanto por seus ataques aos poetas e filósofos, como também por suas próprias doutrinas filosóficas. O elemento primordial é a terra. O fragmento 29 fala em terra e água, referindo-se, porém, à gênese do homem, como esclarece o fragmento 33. A partir do elemento terra, Xenófanes desenvolve a sua cosmologia, mas foi a sua teologia que lhe deu um lugar de destaque. Combate acirradamente a concepção antropomórfica dos deuses e defende um Deus único, distinto do homem, não gerado, eterno, imutável, puro pensamento e que age através de seu pensamento. Os intérpretes costumam ver em Xenófanes um antecessor de Parmênides. Fragmentos. Primeiro. Pois agora o chão já está purificado, e as mãos e taças de todos os convivas. Um nos impõe coroas de flores trançadas, outro oferece em uma concha essências perfumadas. O cântaro transborda de alegria, e nas ânforas ainda há outro vinho suave que exala um perfume de flores e promete não acabar jamais. Entre os convivas, o incenso desprende sua fragrância sagrada. Também não falta água fresca, doce e pura. E não longe, pães dourados. E uma veneranda mesa curva-se sob o peso do queijo e do mel untuoso. No centro ergue-se um altar coberto de flores, e cantos enchem a casa, e alegria festiva. No início, devem homens piedosos cantar um hino ao Deus com palavras de bom augúrio e castos discursos. Após as libações e as preces pedindo a força de agir corretamente, pois isto é o que mais importa, não é excesso beber sem desrespeitar os limites, a fim de poder voltar para casa sem auxílio, a não ser quando se é demasiado velho. Entre os homens, merece um elogio especial aquele que, após ter bebido, puder expressar-se em nobres pensamentos sobre a virtude, tanto quanto lhe permitirem sua memória e seu coração, deixando de lado os combates dos titãs, dos gigantes e dos centauros, fábulas inventadas pelos antigos, e as querelas dos cidadãos, pois nada dão de útil. Nobre é preocupar-se sempre com os deuses. Segundo, se um homem saísse vitorioso nas corridas ou no pentatlo em Olímpia, onde se encontra o recinto sagrado de Zeus, junto às fontes do Pisa, se vencesse na luta ou na prática do rude pugilato, ou ainda na terrível prova que se sói chamar de Pancrácio, seria mais glorioso que antes para seus concidadãos. Receberia assento de honra largamente visível, sua nutrição por conta da cidade,
e uma dádiva preciosa. Se vencedor na corrida de carros, receberia também todas estas honras. Mas mesmo assim, não teria o meu valor, pois o nosso saber vale muito mais do que o vigor dos homens e dos cavalos. Tudo isso é um mau costume, e não é justo preferir a força ao vigor do saber. Não é a presença na cidade de um bom pugilista, nem a de um homem apto a triunfar no pentatlo, ou na luta, ou pela velocidade dos pés, a mais estimada entre todas as provas atléticas dos homens, que faria a cidade ficar em melhor ordem. Bem pequeno seria o proveito da cidade se alguém, nas margens do Pisa, conquistasse a vitória nos jogos. Pois isto não enche os celeiros da cidade. Terceiro, os colofonenses aprenderam dos lídios maneiras delicadas e prejudiciais, e enquanto ainda estavam livres da odiosa tirania, iam à praça pública vestidos de púrpura, em número não menor de 1000, cheios de presunção, vaidosos de seus belos cabelos, impregnados do odor de perfumes artificiais. Quinto, também ao misturar na taça, ninguém derramaria primeiro o vinho, mas a água, e sobre esta o vinho. Sexto, pois mandaste uma perna de cabrito e recebeste em troca a gorda perna de um boi, honroso prêmio para um homem cuja fama atingirá toda a Hélade, e, enquanto existir o gênero dos cantos helênicos, nunca perecerá. Sétimo, agora falarei novamente de outro assunto, e indicarei o caminho. E conta-se que passava Pitágoras, ao ser castigado um pequeno cão. Sentiu piedade e pronunciou as seguintes palavras: para de bater, pois é a alma de um amigo meu que reconheci ao ouvir os seus gemidos. Oitavo, 67 anos já passaram desde que minha inquietação passeia em terras helênicas, e após meu nascimento, 25 anos já haviam passado, se bem me lembro da verdade. Nono, bem mais fraco do que um velho. Sátiras. Décimo, como todos desde o início aprenderam de Homero. 11º, Homero e Hesíodo atribuíram aos deuses tudo o que para os homens é opróbrio e vergonha, roubo, adultério e fraudes recíprocas. 12º, como contavam dos deuses muitíssimas ações contrárias às leis, roubo, adultério e fraudes recíprocas. 14º, mas os mortais imaginam que os deuses são engendrados, têm vestimentas, voz e formas semelhantes a eles. 15º, tivessem os bois, os cavalos e os leões mãos e pudessem com elas pintar e produzir obras como os homens, os cavalos pintariam figuras de deuses semelhantes a cavalos e os bois semelhantes a bois, cada espécie animal reproduzindo a sua própria forma. 16º, os etíopes dizem que os seus deuses são negros e de nariz chato. Os trácios dizem que têm olhos azuis e cabelos vermelhos. 17º, em torno da firme casa encontram-se ramos de pinheiro. 18º, os deuses não revelaram desde o início todas as coisas aos mortais, mas estes, procurando,
encontraram com o tempo o melhor. Paródia. 22º. É próximo ao fogo durante o inverno que, alongados sobre macio leito, o ventre bem nutrido, bebendo doce vinho e mastigando grão de bico, devemos fazer tais perguntas: quem és? E de onde vens? Que idade tens, meu caro? Que idade contavas quando chegou o medo? Da natureza. 23º. Um único Deus, o maior entre deuses e homens, nem na figura, nem no pensamento, semelhante aos mortais. 24º. Todo inteiro vê, todo inteiro entende, todo inteiro ouve. 25º. E sem esforço move tudo com a força do seu pensamento. 26º. Permanece sempre imóvel no mesmo lugar, e não lhe convém mover-se de um lugar para outro. 27º. Pois tudo sai da terra e tudo volta à terra. 28º. Este limite superior da terra é o que vemos aos nossos pés de encontro ao ar. O inferior, porém, estende-se ao infinito. 29º. Tudo o que nasce e cresce é terra e água. 30º. O mar é fonte da água, fonte do vento, pois nem das nuvens surgiria a força do sopro do vento sem o mar imenso, nem o curso das águas, nem as chuvas celestes. No mar imenso nascem as nuvens, os ventos e os rios. 31º. O sol balançando-se sobre a terra e esquentando-a. 32º. O que chamam de íris não é mais do que uma nuvem segundo sua natureza, púrpura, escarlate e verde-amarela. 33º. Nascemos todos da terra e da água. 34º. Pois homem algum viu, e não haverá quem possa ver a verdade acerca dos deuses e de todas as coisas das quais eu falo. Pois mesmo se alguém conseguisse expressar-se com toda a exatidão possível, ele próprio não se aperceberia disto. A opinião reina em tudo. 35º. Considerai todas estas coisas como meras opiniões, tendo aparência de verdade. 36º. Tudo o que se manifestou à vista dos mortais. 37º. E em certas cavernas goteja a água. 38º. Se Deus não tivesse feito o dourado mel, os homens julgariam os figos muito mais doces do que são. Doxografia. Primeiro, o mundo não é gerado, eterno, incorruptível. Segundo, entre nós, os eleatas, desde Xenófanes e mesmo de tempos anteriores, explica-se como uma unidade o que se chama o todo, e expõe-se neste sentido os seus mitos.
Terceiro, Xenófanes, o fundador da escola eleata, afirmava a unidade do todo, de forma esférica e limitada, não engendrada, eterna e imóvel. Quarto, Xenófanes, contudo, o primeiro expoente da doutrina da unidade, pois Parmênides teria sido seu discípulo, observando o universo todo, dizia que a unidade é Deus. Quinto, Xenófanes afirmou, imperturbado pelas representações humanas, a divindade como homogênea, imóvel, afastada de todo sofrimento, mais espiritual do que o espírito. Sexto, a natureza de Deus seria esférica e em nada semelhante aos homens. Todo inteiro vê, todo inteiro ouve, não respira, e é todo espírito e sabedoria e eterno. Sétimo, se a divindade é a mais forte de todas as coisas, só pode ser uma única, pois se houvesse dois ou mais deuses, não poderia ser o mais forte e o melhor de tudo. Portanto, só pode haver uma divindade. Oitavo, pois um Deus não pode dominar os outros. Nono, Xenófanes foi o primeiro a declarar a contingência de todas as coisas e a definir a alma como um sopro. Heráclito de Éfeso. As datas do nascimento e da morte de Heráclito são desconhecidas. Sabe-se, porém, que atingiu o acme de sua existência na época da 69ª Olimpíada, entre 504 e 500 a.C. Isto é o suficiente para situá-lo uma geração após Xenófanes, ao qual se opôs, e uma geração antes de Parmênides, o seu principal opositor. De sua vida, pouco se conhece. Supõe-se que tenha pertencido à aristocracia de Éfeso e que seus antepassados foram os fundadores da cidade. Mas parece que Heráclito abdicou dos seus direitos de participar do governo da cidade. Chamavam-no de orgulhoso, pois desprezava seus concidadãos e levava uma vida à parte. Cognominado de obscuro, relata-se que teria depositado o seu livro no templo de Ártemis, mas esta e as muitas lendas que se contam sobre sua vida não têm fundamento histórico. Aspectos fundamentais da doutrina. Afirmação da unidade fundamental de todas as coisas. Todas as coisas estão em movimento. O movimento se processa através de contrários. O fogo é gerador do processo cósmico. O Logos é compreendido como inteligência divina que governa o real. A sabedoria humana liga-se ao Logos. O conhecimento sensível é enganador e deve ser superado pela razão. Fragmentos. Primeiro, este Logos, os homens, antes ou depois de o haverem ouvido, jamais o compreendem. Ainda que tudo aconteça conforme este Logos, parece não terem experiência experimentando-se em tais palavras e obras, como eu as exponho, distinguindo e explicando a natureza de cada coisa. Os outros homens ignoram o que fazem em estado de vigília, assim como esquecem o que fazem durante o sono. Segundo, por isso, o comum deve ser seguido, mas, a despeito de o Logos ser comum a todos, o vulgo vive como se cada um tivesse um entendimento particular. Terceiro,
O sol tem a largura de um pé humano. 4. Se a felicidade consistisse nos prazeres do corpo, deveríamos proclamar felizes os bois quando encontram ervilhas para comer. 5. Em vão procuram purificar-se, manchando-se com novo sangue de vítimas, como se, sujos com lama, quisessem lavar-se com lama. E louco seria considerado se alguém o descobrisse agindo assim. Dirigem também suas orações a estátuas, como se fosse possível conversar com edifícios, ignorando o que são os deuses e os heróis. 6. O sol é novo todos os dias. 7. Se todas as coisas se tornassem fumaça, conhecer-se-ia com as narinas. 8. Tudo se faz por contraste. Da luta dos contrários nasce a mais bela harmonia. 9. Os asnos prefeririam a palha ao ouro. 10. Correlações. Completo e incompleto, concorde e discorde, harmonia e desarmonia, e de todas as coisas e de todas as coisas. 11. Tudo que rasteja é custodiado pelos golpes divinos. 12. Para os que entram nos mesmos rios, correm outras e novas águas, mas também almas são exaladas do úmido. 13. Os porcos alegram-se na lama, mais do que na água limpa. 14. A quem profetiza Heráclito? Aos noctívagos, aos magos, às bacantes, às mênades e aos mistas. A estes ameaça com o castigo após a morte. A estes profetiza o fogo. Pois o que os homens chamam mistérios. 15. Não fossem para Dionísio as pompas organizadas com cantos fálicos, seriam os atos mais vergonhosos. O mesmo é com todo Hades e Dionísio, pelo qual deliram e festejam as Helenéas. 16. Quem se poderá esconder da luz que nunca se deita? 17. Muitos não entendem estas coisas, mesmo as encontrando em seu caminho, e não as entendem quando ensinados, mas pensam saber. 18. Se não tiveres esperança, não encontrarás o inesperado, pois não é encontradiço e é inacessível. 19. Homens que não sabem nem escutar, nem falar. 20. Heráclito parece considerar o nascimento uma infelicidade ao dizer: desde que nasceram querem viver e sofrer sua sorte mortal, ou antes descansar, e deixam filhos para haver outras sortes mortais. 21. Morto é tudo o que nós vemos acordados. Sonho, tudo o que vemos dormindo.
Morto é tudo o que nós vemos acordados. Sonho, tudo o que vemos dormindo. Vigésimo segundo. Os que procuram ouro cavam em muita terra e pouco encontram. Vigésimo terceiro. Não houvesse isto, a injustiça, ignorariam o próprio nome de justiça. Não houvesse isto, a injustiça, ignorariam o próprio nome de justiça. Vigésimo quarto. Deuses e homens honram os caídos em combate. Vigésimo quinto. Quanto maior for a morte, maiores os destinos. Vigésimo sexto. O homem na noite acende a si mesmo uma luz, quando a lua dos seus olhos se apaga. Vivo, toca na morte, quando adormecido. Acordado, toca os que dormem. O homem na noite acende a si mesmo uma luz, quando a lua dos seus olhos se apaga. Vivo, toca na morte, quando adormecido. Acordado, toca os que dormem. Vigésimo sétimo. O que aguarda os homens após a morte não é nem o que esperam, nem o que imaginam. Vigésimo oitavo. Apenas probabilidade é o que o mais estimado conhece e guarda, mas a justiça saberá ocupar-se dos que tramam mentiras e de seus testemunhos. Vigésimo nono. Uma coisa preferem os melhores a tudo, a glória eterna às coisas perecíveis. Mas a massa empanturra-se como o gado. Trigésimo. Este mundo, igual para todos, nenhum dos deuses e nenhum dos homens o fez. Sempre foi, é e será um fogo eternamente vivo, acendendo-se e apagando-se, conforme a medida. 31º. As transformações do fogo. Primeiro o mar. E a metade do mar é terra. A outra metade, um vento quente. A terra dilui-se em mar, e esta recebe a sua medida segundo a mesma lei, tal como era antes de se tornar terra. 32º. O Uno, o único sábio, recusa e aceita ser chamado pelo nome de Zeus. 33º. Lei é também obedecer à vontade de um só. 34º. Também quando ouvem, não compreendem. São como mudos. Justificam o provérbio: presentes estão ausentes. 35º. De muitas coisas devem homens amantes da sabedoria estar avisados. 36º. Para as almas, morrer é transformar-se em água. Para a água, morrer é transformar-se em terra. Da terra, contudo, forma-se a água, e da água, a alma. 37º.
porcos banham-se na lama, pássaros no pó e na cinza. 38º. Tales, segundo alguns, foi o primeiro a pesquisar os astros. Também Heráclito e Demócrito são disto testemunhas. 39º. Em Priene viveu Bias, filho de Teutanes, cuja fama é maior que a dos outros. 40º. A polimatia não instrui a inteligência. Não fosse assim, teria instruído Hesíodo e Pitágoras, Xenófanes e Hecateu. 41º. Só uma coisa é sábia: conhecer o pensamento que governa tudo através de tudo. 42º. Homero deveria ser expulso dos jogos públicos e ser castigado. Também Arquíloco. 43º. Melhor apagar a desmedida que um incêndio. 44º. O povo deve lutar por sua lei como pelas muralhas. 45º. Mesmo percorrendo todos os caminhos, jamais encontrarás os limites da alma. Tão profundo é o seu logos. 46º. Chamava a presunção doença sagrada e a vista enganadora. 47º. Não devemos julgar apressadamente as grandes coisas. 48º. O arco tem por nome a vida e por obra a morte. 49º. Um vale aos meus olhos 10.000, se é o melhor. 49º. Descemos e não descemos nos mesmos rios. Somos e não somos. 50º. Heráclito afirma a unidade de todas as coisas, do separado e do não separado, do gerado e do não gerado, do mortal e do imortal, da palavra, logos, e do eterno, do Pai e do Filho, de Deus e da justiça. É sábio que os que ouviram, não a mim, mas as minhas palavras, logos, reconheçam que todas as coisas são um. 51º. Eles não compreendem como, separando-se, podem harmonizar-se, harmonia de forças contrárias, como o arco e a lira. 52º. O tempo é uma criança que brinca, movendo as pedras do jogo para lá e para cá. Governo de criança. 53º. A guerra é o pai de todas as coisas e de todas o rei. De uns fez deuses, de outros homens, de uns escravos, de outros homens livres. 54ª. A harmonia invisível é mais forte que a visível. 55º. Prefiro tudo aquilo que se pode ver, ouvir e entender. 56º. Os homens se enganam no conhecimento das coisas visíveis, como Homero, o mais sábio dos helenos, pois também a aquele enganavam os jovens, quando catavam piolhos e diziam: tudo o que vimos e pegamos, nós abandonamos.
Tudo o que não vimos, nem pegamos, levamos conosco. Quinquagésimo sétimo. A maioria tem por mestre Hesíodo. Estão convictos ser o que mais sabe, ele, que nem sabia distinguir o dia da noite. Pois é uma e mesma coisa. 58º. Bem e mal são uma e mesma coisa. Os médicos cortam, queimam, torturam de todos os modos os doentes, exigem um salário, ainda que não mereçam, fazendo-lhes um bem semelhante à doença. 59º. O caminho da espiral sem fim é reto e curvo. É um e o mesmo. 60º. O caminho para baixo e o caminho para cima é um e o mesmo. 61º. O mar, a água mais pura é a mais abominável. Aos peixes, potável e saudável. Aos homens, impotável e prejudicial. 62º. Imortais, mortais, mortais imortais. A vida destes é a morte daquele, e a vida daqueles, a morte destes. 63º. Diante dele, Deus, levantam-se e despertam vigias dos vivos e dos mortos. 64º. O relâmpago governa o universo. 65º. Fogo, carência e abundância. 66º. Pois tudo o fogo, aproximando-se, julgará e condenará. 67º. Deus é dia e noite, inverno e verão, guerra e paz, abundância e fome, mas toma formas variadas, assim como o fogo, quando misturado com essências. Toma o nome segundo o perfume de cada uma delas. 67º-A. Assim como a aranha, instalada no centro de sua teia, sente quando uma mosca rompe um fio da teia e por isso acorre rapidamente, quase aflita pelo rompimento do fio, assim a alma do homem, ferida a alguma parte do corpo, apressadamente acode, quase indignada pela lesão do corpo, ao qual está ligada firme e harmoniosamente. 70º. Dizia que as opiniões dos homens são jogos de crianças. 71º. Devemos lembrar-nos também do homem que esquece para onde leva o caminho. 72º. Sobre o Logos, com o qual estão em constante relação e que governa todas as coisas, estão em desacordo, e as coisas que encontram todos os dias lhes parecem estranhas. 73º. Não se deve agir nem falar como os que dormem. 75º. Os adormecidos, chama Heráclito, creio eu, operários e colaboradores nos acontecimentos do cosmos. 76º. O fogo vive a morte da terra e o ar vive a morte do fogo. A água vive a morte do ar e a terra a da água. O fogo vive a morte da terra e o ar vive a morte do fogo.
A água vive a morte do ar, e a terra a da água. Septuagésimo sétimo. Tornar-se úmidas para as almas é prazer ou morte. O prazer consiste no início da vida. E em outro lugar diz: nós vivemos a morte delas, das almas, e elas vivem a nossa morte. 78º. O espírito do homem não tem conhecimentos, mas o divino tem. 79º. O homem é infantil frente à divindade, assim como a criança frente ao homem. 80º. É necessário saber que a guerra é o comum, e a justiça, discórdia, e que tudo acontece segundo discórdia e necessidade. 81º. Pitágoras, ancestral dos charlatães. 82º. O mais belo símio é feio comparado ao homem. 83º. O mais sábio dos homens, comparado a Deus, parecer-se-á a um símio, em sabedoria, beleza e todo o resto. 84º. Movendo-se, descansa o fogo etéreo do corpo humano. 84º. É cansativo servir e obedecer aos mesmos senhores. 85º. Lutar contra os desejos é difícil, pois o que exige compra da alma. 86º. Grande parte do divino subtrai-se ao conhecimento por falta de confiança. 87º. Um homem tolo assusta-se a cada palavra. 88º. Em nós manifesta-se sempre uma e a mesma coisa: vida e morte, vigília e sono, juventude e velhice. Pois a mudança de um dá ao outro, e reciprocamente. 89º. Para aqueles que estão em estado de vigília, há um mundo único e comum. 90º. O fogo se transforma em todas as coisas, e todas as coisas se transformam em fogo, assim como se trocam as mercadorias por ouro e ouro por mercadorias. 91º. Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Dispersa-se e reúne-se, avança e se retira. 92º. A sibila que, com boca delirante, pronuncia palavras ásperas, secas e sem artifícios, fazendo-as ressoar durante 1000 anos, pois o Deus a inspira. 93º. O Senhor, cujo oráculo está em Delfos, não fala nem esconde, ele indica. 94º. O sol não ultrapassará os seus limites. Se isto acontecer,
as eríneas auxiliares da justiça saberão descobri-lo. 95. Melhor é dissimular sua ignorância. Isto é difícil no desenfreio e ao beber. 96. Os cadáveres deveriam ser lançados fora como estrume. 97. Os cães ladram àqueles que não conhecem. 98. As almas aspiram o aroma no Hades. 99. Não houvesse o sol, seria a noite, a despeito das demais estrelas. 100. O tempo próprio, que traz todas as coisas. 101. Eu me procurei a mim próprio. 101A. Os olhos são testemunhos mais agudos que os ouvidos. 102. Para Deus tudo é belo e bom e justo. Os homens, contudo, julgam umas coisas injustas e outras justas. 103. Na circunferência, o princípio e o fim se confundem. 104. Qual é o seu espírito ou o seu entendimento? Acreditam nos cantores de rua e seu mestre é a massa, pois isto não sabem. A maioria é má e poucos são os bons. Qual é o seu espírito ou o seu entendimento? Acreditam nos cantores de rua e seu mestre é a massa, pois isto não sabem. A maioria é má e poucos são os bons. 106. Heráclito censura Hesíodo por considerar uns dias bons e outros maus. Por ignorar que a natureza de cada dia é a mesma. 107. Maus testemunhos para os homens são os olhos e os ouvidos, se suas almas são bárbaras. 108. De quantos ouvi as palavras, nenhum chegou a compreender que a sabedoria é distinta de todas as coisas. 110. Não seria melhor para os homens se lhes acontecesse tudo o que desejam. Não seria melhor para os homens se lhes acontecesse tudo o que desejam. 111. A doença torna a saúde agradável, o mal, o bem, a fome, a saciedade, a fadiga, o repouso. 112. O bem pensar é a mais alta virtude, e a sabedoria consiste em dizer a verdade e em agir conforme a natureza, ouvindo a sua voz. 113. O pensamento é comum a todos. 114. Os que falam com inteligência devem apoiar-se sobre o comum a todos, como uma cidade sobre as suas leis, e mesmo muito mais, pois todas as leis humanas nutrem-se de uma única lei divina. Esta domina tanto quanto quer, basta a todos e a tudo, e ainda os ultrapassa. 115. A alma pertence o Logos,
que se aumenta a si próprio. 116º. A todos os homens é permitido o conhecimento de si mesmos e o pensamento correto. 117º. O homem ébrio titubeia e se deixa conduzir por uma criança, sem saber para onde vai, pois úmida está a sua alma. 118º. Brilho seco, alma mais sábia e melhor. 119º. O caráter é o destino de cada homem. O caráter é o daimon de cada homem. 120º. Términos da aurora e da noite, a ursa, e ao lado oposto à ursa, o guardião dos Zeus, resplandecente. 121º. Os efésios deveriam todos enforcar-se, e suas crianças deveriam abandonar a cidade, pois expulsaram a Hermodoro, o mais valoroso dentre eles, dizendo: ninguém dentre nós deve ser o mais valoroso, senão que viva em outro lugar e com outros. 123º. A natureza ama esconder-se. 124º. A mais bela harmonia cósmica é semelhante a um monte de coisas atiradas. 125º. Mesmo uma bebida se decompõe, se não for agitada. 125º. Que vossa riqueza, Efésios, jamais se esgote, para que se manifeste a vossa maldade. E 126º. O frio torna-se quente, o quente frio, o úmido seco e o seco úmido. Doxografia. Primeiro, a sua obra tem por objeto, de uma maneira geral, a natureza. Divide-se em 3 livros, que tratam do universo, do Estado e da religião. Segundo, eis as suas teorias. Tudo foi feito pelo fogo, e tudo se dissipa no fogo. Tudo está submetido ao destino, e o movimento determina toda a harmonia do mundo. Tudo está cheio de espíritos e de demônios. Falou de todas as coisas que contém o mundo e disse que o sol tem exatamente o tamanho que se vê. Ele disse ainda: mesmo percorrendo todos os caminhos, jamais encontrarás os limites da alma. Tão profundo é o seu logos. A crença é para ele uma doença sagrada e a visão uma mentira. Por vezes, em seu livro, exprime-se de maneira tão clara e luminosa que mesmo o espírito mais obscuro pode compreendê-lo facilmente e seguir o argumento de seu espírito. A concisão e a riqueza de sua palavra são inimitáveis. Eis como expõe suas teorias em cada parte de seu livro. O fogo é um elemento e tudo se faz pelas transformações do fogo, quer por rarefação, quer por condensação. Contudo, nada explica com suficiente clareza. Assim diz que tudo se faz pela oposição dos contrários e que o todo flui como um rio. O universo, segundo ele, é limitado, e há só um cosmos, nascido do fogo e que voltará ao fogo após certos períodos, eternamente. E é o destino que assim quer. Entre os contrários, a luta que leva à formação do mundo chama-se guerra e desentendimento, e a combustão chama-se concórdia e paz.
O movimento para cima e para baixo forma o mundo da seguinte maneira: o mundo, condensando-se, torna-se líquido, fazendo-se água. A água, condensando-se, se transforma em terra. E este é o movimento para baixo. Por outro lado, em sentido inverso, a terra se funde e se torna água, e dela se forma todo o resto, pois relaciona quase tudo à evaporação do mar. E assim se faz o movimento para cima. Há, portanto, evaporações vindas da terra e do mar, das quais umas são claras e puras e outras obscuras. O fogo tira sua substância das primeiras, a água das segundas. Quanto ao que circunda, o ar, ele não explica a sua natureza. Diz, contudo, haver alvéolos na abóboda côncava virados para nós. Nestes alvéolos reúnem-se as emanações claras, formando assim as luzes que são as estrelas. A luz do sol é a mais brilhante e a mais quente. Com efeito, os outros astros estão mais distantes da Terra, e isto torna o seu brilho menos vivo e menos quente. A Lua, enfim, está demasiado próxima à Terra para poder encontrar-se em um lugar puro. Ao contrário do Sol, situado em lugar brilhante e puro, em uma distância à nossa medida. Por isto, é mais quente e tem mais brilho. Os eclipses do Sol e da Lua se produzem quando os alvéolos estão voltados para cima. As fases mensais da Lua são consequência de um pequeno movimento de seu alvéolo sobre si próprio. O dia, a noite, os meses, as estações, os anos, as chuvas, os ventos, etc., são produto dos diferentes tipos de evaporação. Assim, uma evaporação brilhante, acesa no círculo do Sol, faz o dia. A evaporação contrária, a noite. O calor nascido da luz produz o verão, e a umidade, nascida das trevas e acumulada, o inverno. Heráclito dá as causas de todos os outros fenômenos por razões semelhantes. Não explica, contudo, a natureza da Terra, assim como não explica os alvéolos. Estas eram as suas teorias. Terceiro, o Sol é um fogo inteligente, vindo do mar. Quarto, e Heráclito censura o poeta por ter dito: cesse a discórdia entre os deuses e entre os homens. Pois não poderia haver harmonia na música se não houvesse sons graves e agudos, assim como não poderia haver animais sem o macho e a fêmea, os quais são contrários. Quinto, Heráclito liga, conforme os estoicos, a nossa razão com a razão divina, que rege e modera as coisas deste mundo. Devido à sua união inseparável, chega a conhecer as decisões da razão universal, e enquanto dormem as almas, anuncia-lhes com a ajuda dos sentidos o futuro. Disto surgem as imagens de lugares desconhecidos e figuras de homens, tanto vivos como mortos. Fala também do emprego das adivinhações e diz dignos homens terem sido admoestados pelas forças divinas. Sexto, conta-se ter dito Heráclito a estranhos que o queriam visitar e espantaram-se ao vê-lo aquecer-se junto ao fogo: podeis entrar, aqui também moram deuses. Sétimo, Heráclito diz que o fogo periódico e eterno é Deus. O destino é a lei universal, logos, e forma as coisas em consequência do movimento dos contrários. Tudo obedece ao destino, e ele é idêntico à necessidade. Oitavo, Heráclito diz que a alma do mundo é a exalação de sua umidade. A alma dos seres vivos vem da exalação exterior e de sua própria,
sendo homogênea a alma do mundo. 9. Heráclito diz ser a alma imortal, pois após sua separação do corpo, volta à alma universal, ao homogêneo. 10. Heráclito explica a alma como uma centelha da substância estelar. 11. Admitindo que o homem é dotado de duas possibilidades para o conhecimento da verdade, a percepção sensível e a razão, afirmava Heráclito, assim como os físicos anteriormente citados, serem duvidosos os conhecimentos adquiridos pela percepção sensível. Considerava a razão, por outro lado, como critério da verdade. Refuta a percepção sensível ao dizer, abre aspas, mas testemunhas para os homens são os olhos e os ouvidos, se suas almas são bárbaras. Fecha aspas. O que é como se tivesse dito, são as almas bárbaras que confiam na percepção sensível, desprovida de razão. Explica a razão como critério da verdade, mas não qualquer razão indiferente, e sim a comum e divina. Elucido o que com isto quer dizer, pois este filósofo sustenta que é dotado de razão e apto de pensamento o que nos cerca. Esta razão divina, conforme Heráclito, nós a aspiramos, tornando-nos assim aptos ao pensamento, inconscientemente quando dormimos, conscientemente quando acordados, pois, fechando-se as aberturas de nossos órgãos sensíveis durante o sono, desliga-se o espírito em nós de sua relação com o que nos cerca. Só permanece a relação através do respirar, como uma espécie de raiz. Assim, devido a esta separação, perde o espírito a força do pensamento, que antes possuía. Durante a vigília, ao contrário, estende-se novamente através das aberturas de nossos órgãos sensíveis, como por uma janela, para fora, entrando em relação com o que nos cerca e reassumindo sua possibilidade de pensamento. Da mesma forma como o carvão se transforma em brasa quando aproximado do fogo e apaga-se quando dele afastado, assim também a parte daquilo que nos cerca, residente como hóspede em nossos corpos, perde quase sua racionalidade em consequência da separação, mas torna-se semelhante à razão universal pela relação estabelecida através da maioria das aberturas de nossos órgãos sensíveis. Esta razão comum e divina, pela participação da qual nos tornamos racionais, conforme Heráclito, é o critério da verdade. Por isso, o comum a todos é digno de fé, pois é compreendido pelo logos comum e divino. Aquilo que, ao contrário, se restringe a um só, não é digno de fé, por razões inversas. Tudo fazemos e pensamos graças à nossa participação do logos divino. Este ponto de vista, porém, não é mais que a correta explicação do governo do todo universal. Em consequência, conhecemos a verdade, na medida de nossa lembrança a aquela participação. Quando pensamos por nós mesmos, incidimos em erro. Assim sustenta Heráclito a razão comum como critério e o compreendido por todos como digno de fé, pois julgado pela razão comum, e o pensamento de uma única pessoa como falso. E 12º, diz-se considerar Heráclito a satisfação como finalidade da vida humana.